E hoje temos convidado aqui no Pílulas de Espiritualidade. Eu sou Esperança Macarena e nosso convidado hoje é o Adriano Sanches. Por acaso é meu primo, mas ele não é convidado porque ele é meu primo, ele é convidado porque ele sabe muito. Vocês vão adorar conhecê-lo. Oi, Rogéria, tudo bem? Descobri que temos uma amiga em comum, a Kátia. Prima Helena entrou hoje, que delícia, Fatinha. Sejam todos bem-vindos. Quando o sino começar a tocar, aí a gente faz aquela pausazinha nossa de sempre para se concentrar e depois começaremos. Lely, tudo bem? A Kátia veio falar comigo que conhecia você. Eu falei, gente, mas esse mundo é pequeno, né? Acaba que o mundo Pílulas aqui todo mundo se conhece, né? Coincidência. Oi, Dai, tudo bem? Cara, e ela sabe muito, né, de espiritismo, tá sendo uma excelente participação aqui. Marie, que delícia ter você com a gente hoje. Estamos aqui, Vânia, minha assistente favorita, como você tá? Tudo bem? Carlinha. Ó, começou o nosso sino, tá baixinho. Vamos dar uma rezada e já voltamos. O sino hoje tava baixinho, né? Vocês conseguiram ouvir? Tava bem baixinho. Deixa eu falar com quem ainda não falei. Dai, eu já falei. Marie, Vânia, Carlinha, Líbia, Fabiana. E que delícia! Você entrou também, Carolzinha. Juan Pablo, meu filho, entrou. Nosso convidado. Luzia, Ruth, Isadora, Silvia. E aí agora eu vou chamar. Tava ruim, tava bem longe o sino hoje, né? Deixa eu chamar o Adriano aqui para dividir a tela comigo. Ah, oi, Karine, tudo bem? Conseguiu? Que bom, graças a Deus. A audiência da Pílula está ótima e daqui a pouco chega mais gente. Esperar o Nano entrar. Aê! Ah, Tudo bem, meu amor? tudo ótimo, tudo ótimo. E com você? Agora, vocês falem para mim aí se vocês estão ouvindo bem o som do Adriano e vou pedir isso, vou pedir para você chegar aqui para isso, para cá, que aí os comentários continuam aqui sem estar na sua cara. Tá ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo otimamente bem. Eu ouvi Então, até os sinos altos aqui. Eu não sei se foi porque eu aumentei o volume. foi? Hoje eu achei que o sino da igrejinha estava bem. Ó, o pessoal está falando que está te ouvindo bem. Eu achei que hoje a igrejinha estava. O cara que estava tocando o sino estava com pouca força. Ó, os Sanches estão aí tudo. Ó. Juan Pablo, que nunca vem me prestigiar, tá aí. Tá Dani, vendo? que nunca vem. Só por tua causa, Adriano, porque para mim ver, Tá ninguém vendo? vem. É o prestígio compartilhado, entendeu? Não é?
Então, gente, eu quero apresentar esse bonitão, que é meu primo Adriano, filho da famosa tia Regina, que todo mundo conhece aqui no Pílulas, pelas frases e pelo tanto que a gente fala dela aqui no Pílulas, ela é famosérrima. Casado com essa outra bonitona que é a Carol. Irmão, olha, o Beni tá aqui, gente, ó. A família Sanches só vem quando vem visita. Ó, tia Ana Maria tá sempre. Tia Ana Maria tá sempre com a gente. Agora, a tua geração, porque ele é meu primo junto com a prima Helena. O João Pablo, a Dani e o Rafinha já são outra geração. Só que ele tem muito... Que diferença você tem de idade com a tua irmã, com a Helena? Sem entregar a idade da Helena, tá? Por favor. 14 anos. Quanto? 14 aninhos. 14 anos. Por isso que ele ficou mais para a geração dos mais novos do que para a minha geração, efetivamente. E hoje o nosso papo é sério, né, primo? Ó, a prima Isabela entrou também, que delícia. Hoje o nosso papo é sério, daquela situação horrorosa que está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente quer muito a tua opinião. Mas antes a gente queria uma palhinha rápida, porque se você for contar a sua história toda, que é tão linda, a gente vai precisar de 3 capítulos aqui no Pílulas, né? Vamos criar cliente. Então, faz um resumo para quem não te conhece, como é que é a tua história. Bom, como já anunciado, meu nome é Adriano Nader Sanches, sou filho da Regina e do Jesus, irmão da Helena. Olha aqui a família aqui, ó, em um daqueles aniversários numerosos. Estilo Sanches. Estilo Sanches, né? Eu sou negro, como podem ver todos. Sou adotado, tá? Passei por um processo de adoção, mas existe um certo mito sobre questão de adoção, né? O filho, ele é do coração, como sempre, né? Nós temos várias conexões ao longo das nossas várias vidas. Sim. Né? E uma coisa que eu citei essa semana falando com a Esperança é que a gente às vezes pega o bonde errado, mas a estação, o destino sempre é o certo. É o que Deus encaminhou, né? Então foi isso, eu só peguei o bonde errado, né? Vim no envelope diferenciado. Mas era dessa família, não tem condições de não ser. Diz a minha esposa que o perfil... A cegonha, quando foi entregar você, ela errou de endereço, né, Nano? Isso, exatamente. Cegonha preguiçosa, né? Mas não teve jeito, porque você tinha que vir para ser Sanches. Eu vou te dizer, dos primos Sanches, é o mais Sanches de todo, em tudo. No humor, no jeito de comilão, no jeito de tudo. Nas qualidades, né? E nos defeitos também, na teimosia. É puro Sanches. Isso mesmo. A gente tem que ser teimoso, se não for teimoso, não é Sanches, né? É verdade. Então, o que acontece? Eu queria passar um pouco dessa situação, porque a gente até comentou que iria falar sobre a questão de adoção junto com a questão que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é uma coisa que não é nova, né? O preconceito, o tratamento do negro nos Estados Unidos é uma questão que até hoje é um paradoxo, é um negócio que você teve 200 anos de escravidão nos Estados Unidos, teve 350 anos de escravidão no Brasil, e lá a coisa é muito pior do que aqui. É muito pior do que aqui. Quando você sofre preconceito, lato sensu em geral, de qualquer natureza, você sendo negro, branco, japonês, qualquer tipo de preconceito. Mulher, trans, todos os tipos. Exatamente. Você tem você enfrenta uma questão que não é fácil para quem recebe e é de grande ignorância para quem executa. Né? Tenta botar o microfone um pouquinho mais perto, primo. Quem pratica... Melhorou. Melhor agora? Melhor. Quem pratica o preconceito, muitas vezes não sabe nem que está praticando. É muita ignorância. É muita ignorância. É falta de percepção. E a falta de percepção é uma falta de maturidade espiritual. É uma falta de olhar como igual para todos. Né? Sobre essa questão do Floyd, eu vou botar
um ponto de eventos que eu achei muito interessante, né? Principalmente o mês de maio. O mês de maio, que foi o mês que houve o assassinato do Floyd, foi um mês muito emblemático para os negros. Tá? Então, por exemplo, 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. 25 de maio de 1911, uma família, que foi a família Nelson, né, nos Estados Unidos, em Oklahoma, foi assassinada por 40 homens brancos. Foi um evento que realmente houve o furto de um determinado animal, né, e a sociedade, o pai da família, né, o Lawrence, ele deu um tiro no xerife. Como defesa, né, tava vendo os homens se aproximando da casa dele, deu um tiro, acabou matando o xerife, foram presos, e depois a família, dentro da prisão, os homens brancos vieram armados, tomaram a prisão, amarraram os demais soldados ali, os demais policiais, e executaram a família. Estão reclamando do teu som baixo. Primo, tenta ficar segurando o microfone mais perto. Mais alto, né? Mais alto aqui. Isso. Então, o que acontece? Ainda nessa questão do mês de maio, né? 25 de maio de 1911 houve essa questão desse assassinato brutal, né, lá nos Estados Unidos. Em 25 de maio de 1963 é considerado o Dia da África, o Dia da Libertação Africana, que foi quando 32 chefes de Estado se reuniram para o fim do apartheid, para iniciar esse processo de emancipação do colonialismo na África, né? E em 25 de maio morreu o George Floyd, assassinado em Minneapolis, nos Estados Unidos. Nossa, quer dizer que maio é aquele mês marcante onde as coisas... Exatamente. É um mês emblemático, né, principalmente nessa questão. E não sei se todos sabem, mas dia 25 de maio também é o Dia Nacional, aqui no Brasil, pela Lei 10.441, se não me falha a memória, da adoção. Olha que interessante, né? Então dá para falar de tudo. Tinha que ter você para esclarecer esse assunto para gente. Só podia ser você, primo. Não tinha outra pessoa para eu chamar. Não, tá certo. Então, a situação que eu vejo, primeiro, espiritualmente, é que esse mês de maio é um mês karmicamente pesado, de vários eventos. Tem inúmeros eventos. Segunda Guerra Mundial, invasões, um monte de coisa no mês de maio. Então, já é um mês que tem algum significado na sua energia ao longo das vidas e das ocorrências, né? Eu vejo o assassinato do George Floyd não só como uma questão racial, tá? Porque a gente sabe que existem as obsessões, né? Você sabe que o policial, além de nós vermos da forma terrena, encarnada, que ele era branco, o Floyd era negro, eles tiveram ali um conflito por causa de uma nota de R$20, de $20 e tal, nada que justificasse nenhum ato de prisão, se fosse o caso ali, naquela forma, né? Averiguação e tal, não sei o quê. Então, o que a gente pode verificar disso? Que existia a possibilidade de uma obsessão grande em cima do policial, né? Existia uma obsessividade em cima dele e provavelmente em cima dos seus companheiros, que são 4. E quem não viu as fotos, eu não as tenho aqui, mas você pode perceber que você tem um asiático, você tem um mulato e 2 loiros. Né, os outros policiais que estavam juntos. Isso. Né? Você tem, o pessoal está até falando aqui, o Hugo, companheiro meu, aquele policial tem histórico de assassinato de pessoas negras. Sem dúvida nenhuma. Se ele tem uma obsessividade, né, se ele tem um espírito que o acompanha, que tem essa questão, a gente não sabe por quê, provavelmente ele vai cometer esse tipo de ação inúmeras vezes nesse plano, até ocorrer o que está ocorrendo agora, para que ele possa ter algum aprendizado espiritual, né? Vamos ver como será o transcorrer disso. O processo, se ele vai ser preso ou não. Isso, exatamente. A gente vai ver o que tem.
E as manifestações foram manifestações igual a 1960, 1965, 1968, 67 nos Estados Unidos, com Martin Luther King, com Malcolm X, né? Que era Malcolm Little, não sei se você sabe, mas o nome dele era Malcolm Little. Ele mudou porque Little era um nome de escravos nos Estados Unidos. Ele mudou para X, depois que ele fez ali uma análise e não escolheu nenhum nome africano que pudesse substituir o Little, para tirar essa raiz africana, né, escrava. Escravista, né? Escravista. Uhum. Entendeu? Outro ponto que eu acho que a gente devia verificar é o seguinte: coitado desse rapaz, o George Floyd, que teve que ser objeto para a evolução do policial, né? Porque você ser escolhido no plano espiritual para ser motivo, estopim da evolução de um outro ser humano, é porque você é um espírito de luz muito grande. Verdade. Ele realmente era um espírito de luz, sem dúvida nenhuma. Ele aceitou, né? Ele aceitou esse papel. A Thaís está perguntando se o Little era de pequeno. Era isso? O sobrenome dele? Malcolm Little era de pequeno? Escrevia igual, exatamente, Thaís, isso aí. Exatamente. A gente ter esse olhar generoso de dizer, ele provavelmente estava na programação dele, ele ser o herói desse momento, uma missão dificílima, né? Eu fico toda arrepiada, primo, quando você fala isso. Fico toda arrepiada. Ele teve uma missão muito, muito caridosa, muito brilhante, muito iluminada, né? Porque a família dele, sem dúvida nenhuma, vai dizer que provavelmente nos dias que antecederam, alguma coisa do gênero, ele se conectou de alguma forma, ou teve alguma fala, alguma frase, que é o que acontece em vários momentos quando você se depara com a clarevidência, né, que inúmeras passagens bíblicas, inúmeras passagens espíritas relatam quando você recebe a missão divina. Ele recebeu a missão divina. Ele tinha que retornar para casa ajudando a um outro espírito a iniciar sua trajetória de evolução. Era basicamente isso que ele queria. E a comoção que isso gera, não só nos Estados Unidos, como no mundo, da gente ainda perceber o quão pouco humanidade ainda somos, que ainda existe esse tipo de situação. Quer dizer, 2020 anos depois que veio Jesus, ainda somos nós contra eles, e o mundo tão dividido, e o mundo tão polemizado, ainda tão separatistas, não só pela cor, mas como pela religião, como pelo time de futebol, como por tanta politicamente. Acho que nunca tivemos tão separatistas, né? Não. Nosso atual cenário é totalmente segregador. O que é um perigo, né, primo? O que é um perigo. É muito difícil. Porque o que acontece? Na física, né, você tem que fazer a análise que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se nós não nos transformarmos em um corpo só, não vai ter espaço para todo mundo. Ou a gente exercita a caridade, ou a gente tenta entender o olhar do outro. A gente tira essa questão de racismo, preconceito, dogmas. Tem que tirar, porque nós não iremos conseguir nos mantermos nesse plano com o propósito que fomos trazidos, sem entender que todos somos um só. Se nós começarmos a dividir, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como ocupar. E não tem como você achar que a dor do outro não é tua também. Sim. Porque Sim. A dor de um é a minha dor também. Não tem como eu achar que se a China polui o mundo dela e eles lá fazem besteira, isso não vai chegar até a mim. Tá aí o corona dizendo que
Não. O que acontece lá, né? Uma borboleta que voa na Ásia faz um movimento com as suas asas e repercute no mundo todo. Quer dizer, a gente ainda não entendeu empatia, a gente ainda não entendeu humanidade, a gente ainda não entendeu se colocar no outro. E aí, junta esse movimento todo no meio da quarentena, esse assassinato. Acho assim, que mais lição tem que acontecer para a gente, espécie humana, entender que precisamos mudar? Mudar, isso mesmo. Porque nós já enfrentamos, inclusive, no período que eu havia citado, em maio, sempre em maio de algum ano, né? Em maio também houve ataques horríveis durante a Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos inúmeras centenas e milhares de pessoas. Você tem eventos em maio também, no próprio dia 25, queda de 3 aviões, 3 aeronaves, matando 215, 147 e 158 passageiros. Então você tem eventos ali de mortes assim catastróficas em maio, e sempre com essa disposição de tragédia. Parece que é o sinal. Olha, gente, todo ano eu vou mandar para vocês algum sinal, pequeno que seja, mas para vocês poderem notar que é bom que vocês mudem. E a gente não muda, a gente não muda. E a gente não muda. Chega um momento que ele vai ter que mandar alguma coisa um pouco mais enérgica, né? Ele mandou dilúvio, né? Para quem não lembra, Sodoma e Gomorra, né? Para quem não conhece a história, depois dá uma pesquisada também, é um bom evento, né? O sangue na passagem da Bíblia de Êxodo também teve uma tragédia bem grande para que a humanidade verificasse que os egípcios e os hebreus eram o mesmo povo, e por aí vai. E não aconteceu nenhuma mudança. Até abrir um mar no meio, já abriram para tentar ver se a humanidade muda, e não mudou. Vamos ver se eles começam a dar agora um pouco mais. Eu acho que nesse cenário atual nós temos tido uma comunhão, uma gratidão um pouco maior. Não sei se é porque a rede social mostra as pessoas todos os dias, né? Você tem visto os comentários, as pessoas têm relatado mais sobre o seu cotidiano, têm participado mais da vida de seus filhos, de seus pais, né? Mesmo que seja à distância, a saudade passou a ser um sentimento que não se tinha há pouco tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa aqui com as meninas do Pílulas do que elas sentiam mais falta durante essa quarentena. E o que a gente sentiu falta é do abraço, da liberdade, de estar perto de quem você ama. Eram coisas bobas, prima, eram coisas bobas. E aí você para e pensa, poxa, na vida eu preciso de tão pouco para ser feliz. Por que a gente fica jogando uma encarnação inteira fora, buscando coisas fora da gente, né? Sendo que, no fundo, estar com quem a gente ama, encontrar com a família, abraçar quem a gente ama, poder celebrar a vida, tomar um chopinho com os amigos, e essas coisas nem são tão caras assim, né? É isso mesmo. E aí a quarentena veio trazer muito esse resgate para dentro, que está sendo muito bom. E você vê, o pessoal até faz sátira às vezes, né? Porque o pessoal da internet lança, poxa, minha esposa até que é uma pessoa legal, agora que eu conheci ela melhor, porque está em casa, né? É uma situação que, poxa, você não precisa de um evento desse para você conhecer o seu filho, ver, já notar o caráter, você já notar o que ela mais gosta de fazer e tal, você poder notar as pessoas que estão perto de você, a grande relevância, o amor, dividir as tarefas de casa. Sim, dividir as tarefas de casa. Né? Pequenas bobagens. A Dani está falando aqui, estamos aprendendo a valorizar o simples, e a tia Ana Maria falou que o amor estava esquecido. É a pura verdade. Isso mesmo. E no meio desse episódio todo da quarentena, surge essa violência absurda. E vai todo mundo para a rua dizer que vidas negras importam, sim. E eu só posso achar que isso é uma evolução, primo. Eu só posso achar que isso é uma evolução, que
como você muito bem falou, ele veio se sacrificar para essa missão, né? De nos fazer refletir. Isso mesmo. É horrível você pensar que uma pessoa boa, como ele aparentava, como todos relatam sobre a vida dele, passar por uma situação dessa, né? Uma morte cruel no meio da rua, em frente a todos, mas era para ser do jeito que foi planejado. Eu estava vendo, não existe coincidência, né? Joana de Ângeles já nos diz que coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada, né? No momento certo e na hora certa. Perfeito. Joana de Ângeles relata que é exatamente isso. E se você for pensar, realmente foi uma infeliz coincidência. Quando eu falei que a missão, quando eu disse aqui que uma das missões que ele tinha, além de outras que ele provavelmente conseguiu completar, que a gente normalmente só vai quando completamos algumas missões. A gente Sim. vem com uma certa tabelinha de afazeres, né? Um checklist Então, que a gente tem que bater. Então a gente só vai depois que cumpriu esse checklist ou algum tipo de... Às vezes você verifica situações inusitadas de crianças e tal, não deixaram de cumprir algum tipo de missão. Nunca é em vão. O nascimento e o desencarne nunca é em vão. Nem que seja a lição para quem fica, né? Porque também tem isso. Exatamente. E existem outras correntes também. Para quem fica, para quem vem logo em seguida e por aí vai. Né? Para irmãos e por aí vai, para filhos. Né? Isso é uma sequência operacional que os céus traçaram que é totalmente fora do nosso conhecimento terreno. Né? A gente não tem maturidade para vislumbrar. Outra coisa que eu queria trazer, a questão dos dados, né, é que um ponto de vista é o seguinte: os negros são considerados, assim como outros membros da sociedade, como minoria. Né? O conceito de minoria é sempre menor quantidade. E você verifica que 54% dos brasileiros são negros ou pardos. Negros ou pardos são misturados. Né? Essa quantidade enorme, acho que são só 16% ou 20% de negros dentro dessa matemática de 54, são os outros 34 são pardos. Pardo é mistura de quê? Negro com branco. Sim. Né? O pardo, se é negro com branco, se eles estão em maior número, provavelmente você teve, em um determinado momento, um grande nascimento de pessoas brancas e negras misturadas. E é uma grande maioria. Os negros que não se misturaram, não sei porquê, porque eu gosto da mistura, 54% no total. Então nós não somos minoria. Qualificar como minoria não é fato de minoria. Me desculpe. Quantitativamente não é. Não é minoria. Então vamos fazer uma relação por questão de capacidade cognitiva ou força. Né? Nosso país foi erguido, tal como os Estados Unidos, a maior potência do mundo, por braços fortes e pernas fortes de trabalhadores negros. Sim. Então Sim. não são fracos. Sim. A diferença é que quando eles foram retirados de suas tribos lá na África, suas vestimentas eram feitas de couro animal, com características ainda rudimentares, quase que, como a gente diria aqui no Brasil, indígenas. Sim. São tribais, são vestimentas Sim. tribais. Como os europeus chegaram já com uma vestimenta mais ordenada, mais avançada, disseram, esses homens desnudos são menos capacitados do que nós. Nós temos armas de fogo, eles não têm. Nós temos vestimentas, roupas e sapatos, eles não têm. E aí veio o critério de dizer que o povo negro era um povo mais fraco. Era um povo que tinha menor conhecimento, era um povo que tinha menor cultura. Erro. Tinha cultura diferente. Sim. Cultura diferente. Né? Geneticamente somos todos iguais. Sim. Geneticamente somos todos iguais. Acho, em alguns pontos, como eu passei, que agora eu vou relatar alguns eventos que eu passei, né? De estar com meu pai é branco,
minha mãe é branca, né? E com meu pai tomando um café, numa padaria na rua e tal, e um certo senhor chegou, cumprimentou meu pai, não me cumprimentou, passou, e meu pai, como é uma pessoa muito formal e muito educada, me apresentou, e não, esse aqui é o meu filho e tal, não sei o que. O rapaz logo de cara já achou aquilo meio estranho. É seu filho e tal, não sei o que. Ô Jesus, você gosta de uma mulata, né? Então ele já fez uma frase que combina extremamente com o nosso Grosseira, grosseira para dizer o mínimo, né? Grosseiro, exatamente. Posso dizer que ele foi preconceituoso? Foi. Ele foi preconceituoso, mas ele foi preconceituoso por ignorância. Sim. Não foi preconceituoso porque ele não gosta de negro exatamente. Não, é a ignorância mesmo, a raiz é a ignorância. A raiz sempre é a ignorância. Exatamente. Como os europeus fizeram com os negros quando chegaram lá nas suas tribos. Sim. O que perdura o racismo e o preconceito é a ignorância. Perfeito. Não é? E a falta de empatia. Falta de empatia, quando você não consegue se colocar no lugar do outro, quando você nem sequer pensa que existe um outro jeito de ser, um outro jeito de viver, que o que você passa é diferente do que eu passo, né? E aí eu me lembro, que eu vou contar essa história que eu já te contei, o Nano bate com a idade do Juan Pablo, do meu filho, e eu me lembro da tia, da mãe dele, da tia Regina, que eu já cansei de falar sobre ela aqui no Pílulas, dela dizer, quando o Nano sair da praia com o Juan Pablo, o Nano tem que sair de camisa e tal. Falei, ué, mas por que, tia? Não, eu não quero o Nano, de repente, na praia com você. Dar uma corrida, correndo, vai ser um menino preto correndo. E isso não pode, isso é um perigo. E eu parei para pensar e falei assim, cara, eu nunca tive que ter esse tipo de preocupação com o Juan Pablo. O Juan Pablo podia sair da praia correndo, porque ele era um menino branco, que ninguém ia achar que ia ser alguma violência. O Nano não podia. E a tia Regina sempre teve essa preocupação com você. Você tinha que ser o mais cheiroso, o mais perfumado, o mais bem arrumado, o mais bonito do rolê, porque ela tinha medo de que você fosse interceptado por uma violência qualquer. E ela estava certa, né, Nano? Pior que ela estava certa. E o que não impediu que eu participasse de um evento desse. Entre louros e brancos e negros. Contar esse fato aqui. Não sei se meu primo vai estar ouvindo, mas eu vou contar esse fato. Um belo dia estávamos em uma noite com jovens, né? Como todos os jovens vão, saem para balada e tal, não sei o quê. E o nosso carro estava no estacionamento distante. Nós pegamos saímos do local, estava muito abafado, fomos perto de onde estava o nosso carro e no caminho passa uma patamo da polícia militar. No primeiro passou um Gol, olhou, nada fez. Daqui a pouco vem uma Blazer, uma Patamo, e me salta uns 4 ou 5 bugres desse, policial, armados. Tinha um com fuzil, outro com metralhadora, outro com pistola, já na cabeça, encosta no muro e tal, aquela coisa. Você vê que é procedimento padrão, né? É procedimento padrão das Forças Armadas, você fazer todo o procedimento. Esses faltaram a aula de ciências militares. Então já encostaram a gente no muro, abre as pernas, passa e tal, não sei o que, não sei o que. No momento, eu trabalhava como funcionário cedido da Prefeitura Municipal na vara da infância. Meu primo, que me acompanhava, era também trabalhador ali da área, e a mãe dele era a juíza de infância do município. Meu outro primo, o pai dele era engenheiro, era arquiteto de Furnas, e tinha mais um rapaz que estava conosco, que o pai dele era secretário de trabalho do município. Tá? Então, a conjunção é uma conjunção social legal, né? A galera, todo mundo... Classe média alta. Tratado como bandido. Mas, na dúvida, estávamos todos arrumados, andando em uma rua onde havia um local, né, de frequentar os jovens, não era um local de ponto de venda de nada, era um local normal. E fomos abordados com arma na cabeça, com tira documento daqui, documento dali. Um belo momento, eu tinha uma credencial, um crachá, dentro da minha carteira,
e o meu primo tinha a identidade dele. A minha credencial era assinada pela juíza da infância, porque eu era funcionário cedido. O documento dele tinha o nome da juíza da infância, que era a mãe dele. A tia Inês. Exatamente. Quando o policial se deparou com essa situação, ele automaticamente suspendeu a abordagem, já tinha revistado, diminuiu a truculência, pegou e foi embora. Foi embora. Éramos 4 homens e mais 2 mulheres. As mulheres não foram abordadas, só os homens. Tá? Eu não sei se foi demonstração de força, não sei por que até hoje. Eu sei que no dia seguinte, quando a gente contou para minha mãe e para minha tia, elas tomaram as providências, foram até o quartel, falaram com o comandante do batalhão e tal, não sei o que, pediram para a gente apontar quem era e tal, mais ou menos, e tal, como é que foi a situação, e resolveram lá da forma que elas tinham que resolver, que achavam que tinha que resolver, porque sabe como é que é, né? 2 mulheres bravíssimas, isso não deve ter saído barato. Não, filhote de leão você não morde. Né? Pelo menos não pode esperar que não haja pelo menos uma mordida de volta. Aí aconteceu esse evento, e outro evento foi com a minha mãe. Eu e minha mãe, num desfile desses das senhoras que ela frequentava, do meio e tal, e ela simplesmente chegou e falou, eu sentei na mesa junto com ela e tal, todo mundo muito arrumado e tal, e as senhoras vieram cumprimentar minha mãe. Minha mãe era muito espaçosa. Minha mãe sentava na cabeceira e esperava que o pessoal vinha cumprimentá-la e tal. Não, meu pé tá cansado, deixa eu ver, eu sento aqui, elas vêm aqui, me falam comigo e tal, que eu não tenho obrigação de falar com quem eu não quero, só vem em mim quem eu quero falar. Essa é a melhor definição da tia Regina. Entendeu? Aí ficou aquela... Ó o Pablo aí falando, você acha? Esse é um slogan aqui do Pílulas, tá? Você acha? Isso. Aí, mas vai entrar com você acha. Uma das senhoras, muito bem vestida, olhou para minha mãe e falou: oi, Regina, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tá aqui o Nano, meu filho. Não, meu filho não. Minto. Oi, tudo bem, tudo ótimo. Ela olhou para mim e falou: nossa, esse é o menino que você cria? A minha mãe, juro para você, a minha mãe virou-se para a madame e disse: não, esse é meu filho. Resumiu, cortou a onda. Mas antes disso, ela meteu o você acha. Ela foi lá e colocou o você acha. Esse é o menino que você cria? Você acha? Não, esse é o meu filho. Que loucura. Entendeu? Que loucura. Complexo, altamente complexo. E eu vou te falar, várias vezes com meu pai, porque é um senhor e tal, mas as pessoas fazem essa brincadeira que eu citei. Ah, o senhor gosta de uma moreninha. Entre outras coisas, como disse a Luzia, isso é de um machismo, é racista e machismo, né? Exatamente. Você vai comprar, aí você tem outros eventos que são, você vai na padaria, tem uma fila, você está no seu lugar, entra alguém, corta uma senhora. Normalmente é uma senhora. Eu tenho sina com senhoras. É um ponto que eu não sei o que aconteceu. Vem morar em Copacabana, que aí você vai ver o que é bom, porque aqui só tem senhorinha. Eu acho ótimo, porque eu acho engraçado, porque elas querem passar um pouco na frente, estão com pressa. Eu falei, gente, o tempo dessas pessoas nesse plano pode estar acabando. Deixa passar na frente. Ela está ganhando tempo para resolver o que ela precisa. Então, deixa ela passar na frente. Bom pensamento. Ela está com pouco tempo. Com pouco tempo, deixa passar na frente. Não tem problema. Quem sabe ela corre na evolução, né? Isso, exatamente. Às vezes ela está precisando dar uma acelerada. Isso, minha irmã está falando aqui. Minha irmã, beijo, minha irmã. Ó, tem uma foto nossa aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Ai, que lindos! Ó, peguei a melhor, hein? Ela está falando sobre um garoto negro também que foi abordado pelos seguranças no shopping. E Helena é advogada, para completar, né? Que ninguém tira a onda com a prima Helena, porque é advogada, então fica difícil. Isso aí. E ela defende o que acontece? A minha mãe sempre ensinou a todos nós a nos defendermos. A primeira linha de defesa pode ser a aparência, porque o preconceito está no olho. Sim.
Depois que você abre a boca, você relata quem você é, você se apresenta como ser humano, com conhecimento técnico, jurídico, científico, com o que for, a pessoa acaba falando, opa, peraí, então tem alguma coisa de interessante, vamos adentrar aí, vamos conhecer essa pessoa. Então, quando você se apresenta, se você estiver bem vestido, se você estiver bem arrumado, como em qualquer situação, como qualquer um, você Sim, pode mitigar o primeiro ato de preconceito. sim. Precisa disso? Não precisa. Mas Experimenta é o que entrar faz. num shopping chiquérrimo, que no Rio de Janeiro tem, vestida de sandália havaiana e short, para ver se alguém vai te dar a mínima. Ninguém vai nem vir te atender, né? Isso, infelizmente, as pessoas te tiram e te julgam pelo que você está vestindo. Pelo que você está vestindo. Exatamente. E é uma questão que a sociedade não entende. Ela vai passar por inúmeros micos em shoppings, em lojas, porque a própria pessoa que mora na comunidade, que a avó é negra, que o pai é negro, é a mesma pessoa que comete o preconceito no shopping na Zona Sul, porque ela é a funcionária, é a vendedora, então ela já olha achando que alguém daquele tipo ou com aquela vestimenta não teria condições de adquirir nenhum produto naquele determinado local. É um negócio que fica dando voltas, entendeu? É triste, né? A gente ainda tem que aprender muito, mas conta a história das senhorinhas, que você sempre tem problema com as senhorinhas. As senhorinhas em fila, né? Senhorinhas normalmente são em fila. Eu estou numa fila de um caixa eletrônico, uma padaria, o que for, e sempre vem uma senhorinha para cortar a fila. Mas ela nunca corta entre eu e um outro senhor, ou também um pouco próximo da idade dela, ou uma jovem, né, de mini saia. Não, ela corta na minha frente, que eu acho que é o ponto focal dela. Fala, bom, esse aí, das duas, uma. Ou ele vai fazer barreira para quem vem atrás, ou ele vai me ajudar, porque eu sou senhora. Ele é um rapaz aparentemente educado. Ela passa na minha frente, ela pergunta se o trabalho ali, ela pergunta o preço do produto. Você entendeu? Você não pode ser cliente, você tem que estar trabalhando. Eu não posso ser cliente, tem que estar trabalhando. Já não basta o que eu faço lá no meu trabalho. É brabo, né? É brabo. É brabo. E você tem que ver o seguinte, cada um que comete um ato desse, ele é um coitado. É um ignorante. Não entendeu. Ainda não entendeu que estamos em 2020, né? Que o mundo mudou pra caramba. E eu vou te falar uma coisa, Esper. Um grande amigo meu, Fedrich é o nome dele. Ele é alemão mesmo. Ele é alemão, ele veio da Alemanha, ele tem 60 anos, acabou de se aposentar, Fedrich, o que eu chamo de Fred. Ele tem uma garagem perto de uma rua onde eu morava, onde eu alugava vagas no estabelecimento dele lá. E Fedrich, o pai dele era alemão e participou da Segunda Guerra. Era uma coisa... Ele é meu amigo. Você tem noção do que seja essa diferença de pouco tempo? Ele tem 60 anos, eu tenho 32, então eu tenho a metade da idade dele. E ele viveu com um pai que participou da Segunda Guerra pela Alemanha. Eu conheci as irmãs porque ele pediu que eu fosse fazer um trabalho de engenharia. Ele falou, Adriano, eu não entendo de obra, não entendo nada de engenharia e tenho meu vizinho, precisa fazer um muro assim, assim, assim. Trouxe as irmãs dele, todas alemãs. Berda de não sei o que, Gerda de não sei o que lá, todo mundo me tratando, servindo café, bolo, obrigado, porque eu estava fazendo gratuitamente, porque é uma família que não tem mais muitos recursos e a gente faz por amizade, você faz por carinho, enfim, você faz, fui na prefeitura, legalizei negócio telhado da garagem dele, a gente faz porque é amigo mesmo. E eu achei engraçado, cara, historicamente, eu sendo servido de bolo e cafezinho por alemães. Claro, pode dar até uma questão. Esse é o lado lindo, né? Que tem gente que tá indo, né, primo? Tem gente que tá indo. Gente que vai, cara. E vai, tipo. E nem é tão novo assim, porque já é uma pessoa de 60 anos. Mas quando eu falo isso, eu tô com 57, então não posso falar isso, né? Que aí eu entrego, né? Entendeu? É novo, é super novo. Entendeu? Super novo. Tá É, super em foco.
Aí eu acho isso engraçado. Outra coisa engraçada é que eu só tenho amigos velhos. A maior parte dos meus amigos de muito tempo são mais velhos do que eu. Mas você sempre foi uma alma velha. Desde pequeno, você adorava ir para o cinema com seu avô. Você sempre foi. Você nasceu uma alma velha, Nano. Casou rápido com a nossa querida Carol. Cinema com meu avô. Casou cedinho com a Carol. Cedinho não, assim, tipo assim, namorou Carol e casou. Você nunca foi da balada. Você sempre foi assim, tranquilão. Sempre foi assim. Não, eu sempre fui mais tranquilo mesmo. Esses comportamentos assim, eu sempre fui mais tranquilo. Meu avô me levava para todas as formaturas que tinha na universidade aqui. Ele era o presidente da Fundação Educacional aqui. É uma fundação educacional daqui de Teresópolis, a FESO, né? Ele era o presidente da FESO, me levava para todas as formaturas, eu lia todos os discursos que ele fazia, ele declamava os discursos para que eu ouvisse, pedia uma determinada opinião de um dizer mais jovem, de um formato um pouco menos clássico, alguma coisa assim, para que ele se inserisse. Ele sempre tentou estar na atualidade. Meu avô, com 80 e pouco, foi fazer curso de informática. Uma graça. Entendeu? Tio Alexandre foi pediatra da família toda, né? Foi meu pediatra, foi pediatra da família toda e um grande homem em Teresópolis, né? Na Universidade de Medicina, reconhecidíssimo, um homem incrível, né? Muito orgulho do tio Alexandre. Eu era colado com ele mesmo. Sempre foi. E ele era apaixonado por você. A Helena está aqui, está nos escutando, ela que não nos escute, mas ele sempre teve um... Não, eu sempre tive eu era colado com ele. E a Helena com a avó Célia. Exatamente. Mas foi bom porque a Neta tinha avô para todo mundo. Não, tem avô para todo mundo. Os outros primos é que não escutam, Fernando e Alexandre. Mas tem avô para todo mundo. Mas eu com meu avô, eu não sei se foi por causa da idade ou por causa do último neto, né, o mais novo, né, eu fiquei muito tempo colado com ele. A Helena também ficou muito tempo. Nós éramos, eu e a Helena, muito colados com ele. Eu peguei muito jeito dele. Sim. Acho que o bom humor, algumas coisas assim, algumas formalidades, às vezes de vestir uma coisa ou outra, tem muita característica. E também tenho do meu pai. Eu sempre fui muito trabalhador, esforçado como meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa de garra. Meu pai nunca deixou a peteca cair. E meu pai nunca viu essa raça dos Sanches, né, Adriano? A gente é uma família cheia de probleminha, mas que é raçuda para trabalhar, a gente é. Todos nós. Teu pai também era super todo mundo muito trabalhador. Sempre com um sorriso na cara, entendeu? Eles sempre com fé. E eles têm muita fé. Sim. A gente vem de uma família, no caso, católica, né? Porque a tua mãe é que começa... A primeira vez que eu escuto falar de espiritismo é com a tua mãe, com a tia Regina. Que até então a minha formação era católica. Eu fui introduzido no estudo espírita com, se não me engano, acho que foram 5 ou 6 anos de idade. Muito novo, né? Você palestra, Nano? Oi? Você é palestrante hoje? Vocês não acham que o Adriano tinha que ser palestrante, gente? Tá cheio de comentário aqui que eu tô perdendo tudo, ó. Vocês não acham que o Adriano, o tio Jacaré, o Juan Pablo falando do vô Alexandre, vocês não acham que o Adriano deveria ser um palestrante, gente? Eu acho que o Adriano deveria ser um palestrante. A Milena está falando que quando ela estava grávida e ela colocasse a barriga de fora, achavam que ela era um ET. Olha quanto preconceito, né, as pessoas têm baseado numa conduta de normal, e vai saber lá o que é normal, que se você sai um pouco disso, você já é olhado com preconceito. É uma coisa horrorosa, né? Então eu fui introduzido ao estudo espírita pela minha tia Inês, que era juíza aqui de Teresópolis. Ela é uma pessoa que até hoje pratica e doutrina espiritismo. Todos os seus despachos, suas sentenças, seu trabalho de pessoa jurídica, vamos colocar assim, pessoa da área jurídica, tudo tinha amor do evangelho, né?
todos os ensinamentos dela têm o amor do evangelho. Então, o que um belo dia ela fez? Ela tem até hoje, ela cobra que eu coloque a Vitória agora, com 3, 4 anos, em alguma... Na evangelização. religiosa. Ela diz qualquer. Você escolhe, porque sua mulher é de uma fé, você é de outra fé, você é de várias fés. Eu vou à missa ao domingo com a minha família e fui evangelizado dos 5 até os 17 pelo kardecismo, né? No espiritismo. Então, tem uma ligação entre a questão religiosa da fé. Eu acho que tudo é a questão da fé, né? Então, você tem ali esse ponto que eu ia colocar da evangelização, que foi o seguinte: eu e meu primo Paulo, nós somos adotados, né? Minha mãe, eu e o Paulo, a gente tem uma diferença de 6 meses, mas em adoção a gente tem uma diferença maior. Eu vim primeiro, ele veio depois. Conforme nós fomos crescendo, minha tia Inês tem outros filhos adotados. Ela tem a Catinha, a Cacilda e tal. Ela teve a seguinte coisa: vamos colocar o Adriano e o Paulo na evangelização para ver se eles têm alguma coisa para distrair, porque tem 5 anos, tem energia, tem tudo, e tem que ter alguma... E peraí que estão me avisando que vai cair. Peraí, Nana, eu vou fazer o seguinte, ninguém sai, tá? Eu vou salvar essa live e a gente entra de novo para continuar, porque nós estamos estourando o tempo do Instagram, então eu vou salvar rapidinho e voltamos todos, tá bom? Combinado? Cara fala demais, hein? Não, o papo tá bom, tá todo mundo aqui, então vamos continuar. Só um minutinho que eu vou salvar, volta todo mundo que eu já volto, tá?